Na tarde desta terça, o Supremo Tribunal Federal decidiu descriminalizar. Decidiu que não é crime portar maconha para uso próprio, donde, em resumo, fumar pode, mas na moita, não em público. Ainda saber a quantidade permitida e muito mais a decidir. Quem vai decidir? O Congresso, o Executivo? Veremos. Nesta terça-feira, o dólar começou oscilando 5,42, 5,43. Sobre o câmbio, um dia foi escrito o seguinte: inimigo sorrateiro e calado, já está em 8 e tanto e ninguém sabe onde parará e capaz de nem parar em 0 e descer abaixo dele uns 8 graus ou 9. O mal do câmbio parece-se um pouco com o da febre amarela, mas para a febre amarela, a magnésia fluida de Murray, que até agora só curava dor de cabeça e indigestões, é específico provado neste verão, segundo leio em placa de ferro. Que magnésia há contra o câmbio? Essa crônica sobre o câmbio foi publicada em 8 de março de 1896 no A Semana, crônica de Machado de Assis, que a escreveu quando um economista atacava o ministro da Fazenda. Atacava o governo. A taxa de câmbio, sabem os que já sabem, define a relação da moeda nacional com moedas estrangeiras. Outra taxa é a de juros, essa contra a qual o presidente Lula tem se batido. O Banco Central, na última reunião do Copom, manteve a taxa de juros em 10,5%. No embalo, Lula tem falado também sobre a dívida pública do Brasil. Sabemos, quando temos uma dívida, não temos como emitir dinheiro para pagar. Mas desde 1694, século XVII, quando foi fundado o Banco da Inglaterra e na evolução do capitalismo, os governos foram habilitados para fazer gestão monetária e fiscal. Sendo assim, quando você ler, ver, ouvir economistas de sempre, nas manchetes, nos jornalões, nas revistas e emissoras de sempre, defendendo e tratando o Banco Central como o quarto poder, procure saber o porquê. E já tem até um projeto no Congresso Nacional que privatiza o Banco Central. Mas procure saber. Saiba que 79% das consultas sobre notícias de economia no Brasil são feitas em portais de bancos, de instituições financeiras. Dos 10 veículos mais acessados, 6 são de instituições financeiras. O mandato de Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central termina no final deste 2024. E Roberto Campos Neto já se lançou como candidato a ministro da Fazenda de Tarcísio de Freitas. Um futuro presidente Tarcísio de Freitas. E isso é o Banco Central dito autônomo. Há dias, Lula falou em um futuro presidente do Banco Central calejado, experiente. A se ver se terá condições para bancá-lo à época. Mas o candidato de Lula a suceder Campos Neto no Banco Central segue sendo Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central. O sucessivo fraseado de Lula sobre Banco Central e economia é também um ato de defesa política diante dos que se escalam como donos da opinião pública. Em graus variáveis, as forças habituais: sistema financeiro, mídias e a política de bandos e bandoleiros. No seu mandato inicial, o Lula 1, com rebarba no início do segundo mandato, Lula teve a seu favor um virtuoso ciclo de commodities. O Brasil vendendo matéria-prima, produtos básicos não industrializados e o mundo comprando. No governo Lula 3, o mundo já é outro. E assim, e por isso, Lula tem buscado traduzir para as multidões e politizar fatos e dados que sempre estiveram postos. Disse ele no outro dia sobre a dívida pública. Se fala muito de dívida pública, dívida pública, dívida pública, dívida pública. Eu vou dar um exemplo para vocês dos países modelos dos banqueiros brasileiros. A dívida pública do Brasil, bruta, é exatamente 74,3%. A dívida pública da Espanha é 112%. A dívida pública da Itália é 137%. A dívida pública da França, 112%. Da Índia, 86%. Do Japão, 237%. Da China, 83%. E dos Estados Unidos, 123%.
Expôs também o dever de casa sobre juros e desoneração fiscal. Só de juros, no ano passado, foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que a gente deixou de receber. As classes médias, como exemplo, sendo esfoladas pelas gangues dos planos de saúde, ou lascados em geral que tenham uma calculadora no celular. No celular não tem como não se abismar se somarem esse volume de juros mais as desonerações. 1.326 bilhões de reais. A propósito de abismados e abismos, que tal esse estudo de certo CLP, Centro de Liderança Pública, fundado por Luiz Felipe Dávila, o candidato sapatênis do Velho Novo na última eleição presidencial. Conclui a teoria sapatênis. Abre aspas. Desvincular o salário mínimo da Previdência não prejudica os mais pobres. Fecha aspas. Ah, claro que não. Ainda mais se a tese é neoliberal à brasileira. Certamente teremos um jornalismo anfíbio de institutos liberais, tipo Milênio e Mises, alardeando tal tese em telejornais e quetais. Os mesmos que, o mais à parte, fingem não ser o argentino Javier Milei, antes de tudo um lunático. A mídiona comercial vem tecendo manchetes e loas às medidas econômicas do governo Milei. Resultado: o produto interno bruto, o PIB da Argentina, recuou 5,1% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Recessão técnica é o nome disso. E depois de considerados os dados e o fato, o siderado diz que seu assessor econômico, Damien Riedel, está reescrevendo a teoria econômica e que tem tudo para receber o Prêmio Nobel de Economia. Seria em gestão de sólido, líquido ou gasoso? E segue esse baile. Editorial do jornal O Globo, nesta segunda-feira. Produtividade baixa é a raiz da pobreza brasileira. A raiz não é, então, entre outras, a secular e brutal desigualdade. Não é a astronômica concentração de renda. Vocês entenderam a mensagem do editorial? A mensagem é a seguinte: vão trabalhar e trabalhar mais, cambada de vagabundos. Esse negócio de entrar às 9 e sair às 5 é coisa para europeu. E vejam a pregação de alguém autodenominado deputado delegado Zucco, gaúcho, que cometeu o seguinte tweet no X. Infelizmente, a Constituição brasileira proíbe trabalho forçado. Ao se ler a pregação do deputado delegado Zucco, dá até vontade de concordar. Em casos como o dele, por que não trabalho forçado? Nos canaviais, por exemplo, que, como se sabe, é um trabalho leve, ou limpando banheiros públicos. Também apontados por Lula, juros e desonerações estão aí e não é de hoje. Mas no agora e com as condições atuais, o páreo já vai sendo montado para 2026 e com aposta pesada. O cavalo da oposição, mídia, sistema financeiro, etc., é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Cavalo, bem entendido, apenas uma figura de linguagem. Nada a ver com o seu SS Territe, aquele que teve que deixar a rota da PM, porque matava demais. Que confessou: eu matei muito ladrão, e que disse ser vergonhoso o PM que não tivesse matado ao menos 3 em 5 anos de carreira. E a dose é dupla. Melo Araújo, ex-comandante da rota, é o candidato a vice-prefeito, imposto ao prefeito Ricardo Nunes e a seu chefe Tarcísio de Freitas, imposto por Bolsonaro, à sua imagem e semelhança. Como é possível notar nesta lapidar exposição de Melo sobre o que e como deve ser feita a segurança pública em São Paulo, nas quebradas e nos jardins? Você pega um policial que trabalha nos jardins, a forma que ele vai lidar com a comunidade ou com as pessoas que transitam por lá é totalmente diferente de um policial que trabalha na periferia. Ele usa a mesma técnica, ele vai trabalhar com a mesma doutrina, mas a forma de se abordar e de se falar com a pessoa é diferente. Porque aquela comunidade, numa região periférica, se eu colocar o policial dos jardins para trabalhar, ele vai ter no começo uma dificuldade para se adaptar a essa realidade. É uma outra realidade.
São pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos Jardins ali que está andando. Querem entregar à mortífera rota o governo da mais poderosa e rica cidade do país, da América do Sul. E não só, informa Camila Bezerra no site GGN. Policiais militares querem eleger pelo menos um vereador em cada um dos municípios de São Paulo. Tarcísio de Freitas, como se sabe, é um militar do Exército, assim como Bolsonaro, que teve grande parte do seu ministério e governo coalhado por militares. Prossegue, portanto, o projeto político das Forças Armadas de militarização ou milicarização da política. Tanques e fuzis só depois e se e quando for necessário. Antes, o projeto é e tem sido tomar a política por dentro. Confiram a quantidade de militares e policiais nos parlamentos e governos Brasília e Brasil afora, e as escolas cívico-militares e etc. O ataque é sistemático em várias frentes. Em outra das frentes, essa coisa ridícula, apropriadamente minimalizada como Faria Limers. Em colete, gel, barbas, saia-lápis e sapato bico fino, perfeitas traduções da entidade divina ou o mercado. Em outra frente, as vozes e porta-vozes. Ligue a TV, a rádio, veja as manchetes e editoriais dos jornalões e revistas. Sempre os mesmos, os de sempre. Mas aproveite e dê uma olhada no retrovisor. Note quantas mídias que por décadas ensinavam como governar, em especial a economia, já não existem. Já vinham desaparecendo antes de serem atropeladas pela era digital e as Big Techs. Quebraram e sempre devendo muito a seus funcionários, seus trabalhadores. Ainda que não poucos se sintam e se portem como se patrões fossem. Com raras exceções, mídias comerciais que não quebraram caíram no colo dos bancos, das instituições financeiras. Ou também criaram suas instituições financeiras. Outro pilar na construção de poder é, claro, o Congresso Nacional. Em especial, neste momento, a Câmara dos Deputados, sob comando de Arthur Lira, que por motivos vários, inclusive preservar-se, trabalha para eleger seu sucessor. No orçamento secreto, agora ainda desovando restos a pagar, 7 bilhões de reais deixados no espeto pelo governo Bolsonaro. Só entre 2019 e 2022 foram torrados 53,9 bilhões de reais no orçamento secreto. Criação conjunta do governo militares e Bolsonaro. Fome tamanha, ferocidade e banditismo tantos, e surgiram algumas rachaduras. Pululam nas redes pastores, bispos e igrejas evangélicas que já não aceitam a empulhação dos malas de sempre, que vendem fé, Deus, Jesus para comprar votos e poder. Também fazendo fortunas e pecando, porque afinal é a carne. Ouçam o deputado pastor Marco Feliciano. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Feliciano é aquele que pediu à Câmara dos Deputados o reembolso de R$157 mil pelos seus dentes novos. Deu um tapa na cremalheira e você pagou. A porção compras e vendas do pastoreio se viu encurralada por manifestações de milhares de mulheres nas ruas e por um universo evangélico mais diverso do que anunciam seus autodenominados porta-vozes. Depois do PL 1904, conhecido como Projeto de Lei do Estuprador, aquela medieval proposta de criminalizar mulheres vítimas de estupro, as visões evangélicas distintas vão se tornando cada vez mais públicas. Foram expostos o farisaísmo e o centrão do neopentecostalismo verde-amarelo. Evangélico não tem bancada, tem cambada.
E a cambada evangélica está propondo este projeto de lei inominável, que trata com displicência e leviandade uma das mais desumanas realidades do nosso país. A violência contra a mulher. A cada 8 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. Das mulheres estupradas no nosso Brasil, o pico de idade é 13 anos. Crianças, meninas. Nós estamos assistindo ao surgimento de um talibã evangélico no Brasil. Acho uma vergonha o simples fato de termos uma bancada evangélica, que só faz envergonhar o nome de Jesus. Nós não podemos aceitar esse tipo de retrocesso. A história está aí cheia de exemplos de que toda vez que religião e política se mesclaram, nós sabemos no que isso vai dar. Subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Silas Malafaia, você está sendo um mensageiro de Satanás. Nós temos que dar nome aos bois. Sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco, né não? Mas mudando de assunto, para o mundo e para o jornalismo, uma ótima notícia. Assange, fundador do site Wikileaks, está livre. Num acordo, pedirá perdão depois de 5 anos detido na Inglaterra. Perdão do governo norte-americano por ter obtido e divulgado informações sobre espionagem e outros crimes do governo dos Estados Unidos, inclusive contra o Brasil.